Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais um domingo para celebrarmos ao Deus a nossa salvação. Momento que nós aguardamos ansiosos, como igreja, como corpo de Cristo, para celebrarmos juntos em família a esse Deus maravilhoso. Ainda que no momento de apreensão, conturbado, momento que o mundo todo tem vivido essa pandemia, eu quero convocar você, animar você, estarmos juntos nesse dia, engrandecendo o Senhor, através da meditação, da leitura, da oração, da palavra do Senhor. E o nosso pedido, no início dessa celebração, é que o Senhor conforte os familiares das vítimas do Covid-19. Nós temos uma ideia da proporção que atingiu os Estados Unidos, mais de 50 mil óbitos. No Brasil já passamos de 4 mil óbitos. Então é algo muito sério e nós precisamos, como igreja, nos levantarmos, porque quando nós falamos a respeito de um óbito, diz respeito a uma família, diz respeito a um lar, são filhos, são pais, são esposos, esposas, e nós temos que chorar com os que choram. E nós precisamos pedir ao Senhor que venha com o bálsamo de Gileade, confortar esses corações. Mas nós também temos que pedir pela nossa nação como república, como estados, no qual habitamos, município, que o Senhor continue com a sua mão estendida sobre as nossas autoridades, a começar pelo presidente da República, sobre os governadores, o prefeito da nossa cidade. Que Deus os guarde, os capacite, os conduza, porque foi o Senhor mesmo que os levantou. E nós poderíamos questionar a Deus de forma alguma, porque o Senhor disse que Ele tira os governantes, Ele levanta do meio do povo. E se nós tivermos governantes tementes ao Senhor, o povo vai ser abençoado, vai regozijar, vai viver em largueza, ainda que em tempo de dificuldade. Mas se o ímpio governar, o povo geme. Então nós, como igreja, nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho, a bandeira de Cristo. E já vai um terceiro pedido: que o Senhor capacite as autoridades eclesiásticas da nossa nação, dando discernimento, queridos, ao povo, mas a começar a liderança. Mas como dissemos, a liderança, ela vem do povo, ela é levantada do meio do povo. Então que o Senhor possa capacitar o seu povo, o povo do Senhor, o povo de Deus, o povo cristão, o povo evangélico desta nação, para que sejamos intercessores, aqueles que clamam, aqueles que oram, aqueles que não se deixam levar, como vimos nesses dias. E por um acontecimento nessa sexta-feira, quantos tiveram que recuar dos seus pensamentos, abaixar as suas bandeiras, porque viram que importa mais confiar em Deus, buscar a vontade do Senhor, do que confiar em homens. Essa oração é por você, meu irmão, que de repente tem se desviado da verdade, do caminho. Em que aspecto? Em confiar em homem. E nós precisamos orar como igreja a respeito disso, que o Senhor sempre nos ensinou a amarmos o próximo, e mais do que amarmos o próximo e o nosso amigo, amarmos os nossos inimigos, mas nunca confiarmos, porque diz que aquele que confia, ele recebe uma maldição. Não é aquele que erra, não é aquele que peca, é você e eu que confiamos no homem. Por isso a palavra diz: maldito. Então vem uma maldição, o homem que confia no homem. Então o que faremos a respeito aos homens? Amaremos indistintamente, clamaremos a Deus pedindo: Senhor, não leve em conta o tempo da ignorância. Senhor, tem misericórdia daquele que se levanta contrário à tua vontade, que mente, que peca, que rouba, se corrompe. Nós, como igreja, essa é a nossa função. E a confiança é somente naquele que é eterno,
naquele que é fiel, naquele que não se move, a rocha eterna, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, eu te animo nesta manhã, chame os teus, vamos estar juntos, tome um assento, chame os teus filhos, você que está só, não é, na tua casa, sinta-se abraçado pelo Senhor, sinta-se abraçada pelo Senhor, porque quando nós temos esse Deus onipresente, nós não estamos sozinhos. Mas porventura você estiver com alguém no teu lar, para os teus afazeres, é hora de nós celebrarmos ao nosso Deus. E como igreja nós precisamos nos posicionar. Eu creio que alguns verão esse vídeo depois, mas o importante é nós assumirmos um compromisso com o Senhor. Às 10 da manhã é a nossa celebração. Então, para nós estarmos em unidade, juntos, nesse mesmo horário, nesse mesmo propósito, nessa mesma oração, nessa mesma intercessão, eu convido você, não falhe nisso, não falhe nesse compromisso. Eu convido você, abra a palavra do Senhor no Salmo 1, primeiro salmo da Bíblia, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o prazer deste bem-aventurado é na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Porque sendo assim, ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer em todo tempo prosperará. Porque não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, junto dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Esta é a palavra do Senhor. E num tempo de tanta divisão em nossa nação, num tempo de tanta discórdia, com quem você tem sentado? Quem você tem e em quem você tem buscado orientação? Hoje nós temos esse instrumento, as redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, instrumentos assim maravilhosos para a propagação da vontade de Deus, do Evangelho, mas também uma porta escancarada para tantas coisas que entristecem, que abatem, que maculam, que nos levam como homem a pecarmos, porque quando nós já entramos em julgamento, nós já estamos pecando. Por isso, nós temos orientação da parte do Senhor. Bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos, que não assenta, que não compartilha. Mas não pode ficar só nisso. Eu e você somos igreja. Antes, esse que não faz isso, e ainda que tentado a muitas vezes compartilhar algumas coisas terríveis que temos visto, antes, nós como cristãos devemos ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite, porque esse é o segredo da prosperidade. Muitos querem e anseiam prosperar. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, e naquilo certamente que nós colocarmos as nossas mãos, nós estaremos colocando na direção do Senhor, conduzindo os nossos passos na vontade do Senhor, os nossos pensamentos voltados e focados na vontade do nosso Deus. Certamente esse justo prosperará. Os ímpios não são assim, mas também diz que eles são como a moinha,
palha que vai ser levada pelo vento. Eles não permanecerão na congregação dos justos, no ajuntamento. Por isso, nós encerramos os trabalhos presenciais nessa igreja com o número de membros, o número de famílias, e eu quero louvar ao Senhor por aqueles que Deus tem acrescentado, porque a palavra do Senhor diz que o povo continuava caminhando, pregando, louvando, adorando, obedecendo, submetendo-se, e o crescimento quem dava era o Senhor. Falávamos a respeito de 196 famílias que congregavam conosco, e nesse período de um mês, que completamos agora, foram agregadas à igreja mais 19 famílias. Sabe por quê? Porque nós fazemos parte de algum pensamento ou filosofia? Não. É porque nós confiamos num Deus fiel, e Ele mesmo é que tem atraído essas famílias. E olha a minha e a tua responsabilidade de darmos testemunho, não só aqui, como dissemos, ser crente em 4 paredes, num prédio que denominamos templo, igreja, isso não faz diferença nenhuma. É na nossa conduta, é no nosso testemunho, é no nosso falar, é no manifestar a nossa opinião que não é mais nossa, porque eu não vivo mais. Por isso que quando eu falar, eu devo falar do Senhor, e quando eu até criticar, eu tenho que criticar sabendo que Deus é um Deus de misericórdia, e Ele é poderoso para transformar aquilo que tem vindo, não é, como motivo de crítica, em algo maravilhoso, transformados por Deus. Por isso, eu não sei se na volta nós voltaremos com as mesmas famílias que nós saímos daqui, porque eu creio que já começou a tratativa de Deus com o seu povo. Diz que o julgamento começa pela casa de Deus, e nós somos provados, é por aqui, queridos. Não é por aquilo que eu penso, não é por aquilo que eu acho, é por aquilo que foi decretado pelo Senhor. Não viva mais, seja refeito, regenerado, restaurado, santificado por Jesus Cristo, porque daí nós não vivemos mais, é Cristo que vive em nós. Por isso eu quero orar agradecendo a Deus por esta manhã. A palavra estará sendo ministrada pelo pastor Reginaldo Cruz, e eu tenho certeza que o Senhor já entregou a ele uma palavra que vem do seu próprio coração, porque aqui nós ministramos a palavra do Senhor. Eu quero orar agradecendo pela tua vida e por esse momento, por esta nação, que o Senhor tenha misericórdia da igreja, das nossas cidades, da nossa nação. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta manhã, muito obrigado por podermos estar aqui e estarmos juntos com o teu povo, num momento tão sério vivido em todos os cantos da terra. Mas queremos, Senhor, nos posicionar como igreja e nos alegrarmos no Deus da nossa salvação, um Deus que remiu um povo, que tem santificado um povo, regenerado um povo para salvar esse povo. Que nenhum dos meus irmãos, nem eu, venhamos a nos perder, Senhor, mas que estejamos na posição que é segundo a tua vontade, o teu querer, o teu propósito. Nós clamamos aqui, Deus, pelos familiares daqueles que foram acometidos de óbito pela Covid-19, um número expressivo em todo o mundo. Como dissemos, são famílias enlutadas, e nós como igreja, nós, Senhor, clamamos por esses. Tem misericórdia, Senhor, sustenta cada um deles, conforta, cura nesse momento, sara, Senhor, e que não haja de forma alguma corações impertinentes e revoltados contigo, pelo contrário, que todos possam ser confortados pelo Senhor. Senhor, esta nação nós colocamos nas tuas mãos. Este povo ainda não é teu, esta nação ainda não é tua. Esse povo está dividido, essa nação está dividida, Senhor.
mas oxalá todos os nossos irmãos tomara o Senhor, que toda essa nação se renda ao Deus poderoso, ao nosso Senhor, o único Salvador, verdade, vida e caminho, Jesus Cristo, o nosso Deus. Senhor, eu clamo pelas autoridades eclesiásticas que têm se deixado levar também, juntamente com um povo, levados por um povo, e levados, Senhor, num pensamento, numa ideia que foge do Teu Evangelho. Que todos retornemos a pregarmos o Teu Evangelho, a exaltarmos ao Senhor, que o homem se humilhe, porque se isso não acontecer agora, Senhor, será terrível, porque a Tua palavra diz que todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai confessar, ou será pela misericórdia, ou será pela força, Senhor, mas que todo joelho se dobre, toda língua confesse, a começar da Tua igreja, a começar desta comunidade, Senhor, a começar, Senhor, da liderança desta igreja, que todos reconheçam que só o Senhor é Deus, e que é maldito aquele que confia em homens, e que é levado por pensamentos humanos, terrenos e terríveis. Que o Senhor tenha misericórdia e continue recebendo a adoração, o louvor, a gratidão, Senhor. Nós estamos vivos para o louvor do Teu nome, nós despertamos essa manhã, porque Tu tens um plano maravilhoso. Toma, Senhor, a Tua igreja, toma as famílias, toma os Teus servos, toma aqueles que estarão ouvindo, Senhor, e vendo, Pai, esta mensagem no Instagram, e que nenhum de nós venhamos a nos perder, mas possamos estar na posição, no aprisco de um bom pastor. Eu oro, dando início a este momento, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com a palavra então, com o pastor Reginaldo Cruz. Deus abençoe, eu volto no final. Paz do Senhor, irmãos, bom dia a todos. Mais uma manhã que podemos nos alegrar na presença do nosso Deus. Podemos confiar que nesse tempo Deus tem nos levantado e tem nos feito vencer todos os momentos, todos os obstáculos. Embora nós tenhamos vivido às vezes os altos e baixos, existe até uma expressão que diz que estar por cima da carne seca, que é levar vantagem quando nós estamos bem, quando as coisas vão tudo nos conformes, de acordo com aquilo que nós planejamos, e está sendo bem sucedido. Mas para chegarmos lá, às vezes, e estarmos por cima da carne seca, é preciso a gente também ter passado por baixo. É preciso a gente ter sofrido alguns danos, algumas percas, alguns momentos difíceis, para que nós possamos entender que nem tudo vai ser conforme nós desejamos e nós queremos, conforme o que nós planejamos. Até mesmo porque isso são planos humanos e são vantagens humanas. E quando nós esperamos no Senhor e nós dependemos de Deus, com certeza tudo é completamente diferente. Então, nós vamos falar hoje a respeito um pouquinho de um Deus que é um Deus que está conosco, tanto no monte, tanto nas montanhas, quanto nos vales. É um Deus que está conosco quando está tudo bem, e um Deus que está conosco também quando nós estamos passando por momentos difíceis. Então nós vamos abrir nossas Bíblias nesse momento, você que pode, em 1 Reis, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 22, nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz assim: Então o profeta chegou-se ao rei de Israel. Ele disse: Vai e esforça-te, e atenta, e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: Seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós, mas pelejemos com eles em campo
raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar. Enumera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos como aqueles cavalos, e carros como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passando um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, marcharam com eles, e os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel, e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibais que eu sou o Senhor. Nós vamos ver aqui que o povo já vinha de uma batalha, de lutas que eles vinham vencendo, e relata a palavra que os sírios falavam ali que isso acontecia porque eles estavam no monte. Estar no monte é onde você tem uma visão privilegiada, é onde você tem uma visão ampla, é onde você pode formar estratégias para que você possa pegar o inimigo e ele seja surpreendido por aquilo que você está planejando. Então muitas vezes nós nos sentimos bem, nos alegramos e glorificamos a Deus porque nós vemos que as coisas estão indo bem, porque nós estamos por cima, porque nós estamos tendo uma visão ampla. Mas nesse momento aqui o que eles dizem? Eles falam: então vamos guerrear com eles no raso, vamos guerrear com eles no vale, para que eles possam ver que eles são fracos e que nós somos mais fortes que eles. E aí nós vamos ver que Deus, sabendo de tudo isso, ele avisa o rei de Israel e fala: olha, é preciso que vocês se preparem, porque daqui a um ano novamente eles vão te atacar e vocês vão saber o que fazer. E Deus, orientando aquele povo através do profeta, chegado o momento, Deus fala para eles: eu vou entregar a todos nas suas mãos, porque eles têm achado, eles têm pensado que eu não sou Deus de longe, não sou Deus de perto, não sou Deus do monte, não sou Deus dos vales. E assim muitas vezes nós mesmos pensamos, como os nossos inimigos, como aqueles que não creem, como aqueles que não têm a visão da forma de Deus trabalhar, não têm visão da grandeza de Deus, do mover de Deus, do Espírito do Senhor em suas vidas. Eles pensam da mesma forma, eles falam: Deus é um Deus que estava comigo enquanto estava tudo bem, e agora no momento que nós estamos aqui no vale, o vale é onde você muitas vezes está propenso a ser surpreendido, é onde você está ali vulnerável ao seu inimigo, você não sabe o que pode vir, porque existem as montanhas do lado, e pode de repente surgir um inimigo de qualquer lado, tanto por trás como pela frente. E Deus fala para eles: olha, mas eu vou mostrar para eles que tanto no vale quanto nos montes eu estarei com vocês, e eles serão entregues. E eu quero nesta manhã poder dizer a cada um daqueles que estão ouvindo, assim como o Senhor falou comigo, que se você está vivendo um momento em que você pensa estar no vale, não fique preocupado, não fique triste, não deixe a ansiedade, não deixe o momento depressivo ou opressivo tomar conta do seu coração. Creia que Deus está com você em todo esse tempo, creia que Deus não vai te deixar sozinho. A promessa de Deus é que nós nunca estaríamos sozinhos, que sempre Ele estaria com o seu povo conduzindo, sempre Ele estaria à frente das batalhas, das pelejas. E aí nós vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver que em Gênesis, no capítulo de número 32, no versículo de número 22, há ali uma menção do vale, o vale de Jaboque, que nós vamos ver que nesse vale de Jaboque, que é um rio, Jaboque é um rio com mais de 96 quilômetros de extensão, e que assinalava a linha de fronteira entre Amon e a tribo de Gileade.
Então foi neste vale que Jacó travou uma batalha, travou uma luta ali com um anjo do Senhor, com o próprio Deus, diz a palavra. Que ele luta, esperando ser abençoado, porque ele estava fugindo do seu irmão. E nesse momento ele estava voltando para encontrar com seu irmão, e ele queria ser abençoado, para que houvesse uma união, para que houvesse uma paz, para que houvesse ali novamente um reconciliamento dele com o seu irmão. E lutando com o anjo, ele com o Senhor, ele não deixa, ao alvorecer, ao amanhecer, vendo já que estava amanhecendo, o que acontece? O Senhor toca na sua coxa e o fere. E ali naquele momento ele fala: deixe-me ir. E ele fala: não, enquanto você não me abençoar, eu quero a minha bênção. E nós vamos ver que Jacó ele recebe a sua bênção, e isso depois lá no capítulo de número 33, no versículo de número 10, se cumpre onde ele fala assim para o seu irmão, ao encontro do seu irmão, ele fala assim: estou vendo o seu rosto como se eu visse a face do Senhor. Eu quero te dizer através desse momento, dessa passagem, que muitas vezes nós estaremos num vale, e no vale nós seremos feridos, mas não quer dizer que nós seremos derrotados, quer dizer que nós seremos feridos, mas nós sairemos com a nossa bênção. Assim como foi dito aqui, há o bálsamo de Gileade, o Senhor, Ele pode até mesmo provocar a ferida, mas é Ele que vai curar, é Ele que vai nos dar a vitória. Jacó, ele sai dali com as suas bênçãos na mão. Então não tem do que nós temermos, não tem o que nós ficarmos preocupados, não tem o que nós ficarmos pensando: será que eu estou sozinho? Não, o Senhor prometeu que Ele o abençoaria, que Ele estaria com você. Mas nós precisamos entender que muitas vezes essas feridas não vêm para nos derrubar, para nos destruir. Elas vêm justamente para nos marcar e para nos mostrar que Deus está conosco, que Ele é que está nos fortalecendo, que Ele é que está fazendo a obra. Não depende de nós, não é nos nossos esforços, assim como foi dito na abertura, porque se nós confiarmos na nossa própria força, nós somos malditos. E se queremos ser abençoados, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos acreditar que ainda que nós estejamos no vale, o Senhor estará conosco, o Senhor pelejará por nós. Outro vale que eu quero citar aqui é o vale que se encontra em 2 Crônicas 20, no versículo de número 12, aonde diz ali a respeito de Josafá. Nós vamos ver que o vale de Josafá é um vale onde há batalha, onde há guerra, onde há luta. Josafá estava nesse momento para ser atacado. Josafá, ele vê que o exército que viria contra ele, nós conhecemos bem essa passagem, era um exército muito numeroso. Haviam reis que haviam se reunido para lutar contra ele. Só que nós vamos ver que Josafá, olhando para isso, ele confia em Deus. Ele fala: Senhor, eles são numerosos. E no versículo de número 12 ele vai dizer aqui, orando a Deus, ele vai dizer que os olhos deles estavam postos no Senhor. Eles confiavam em Deus. Então, dentro de um vale onde é de batalha, onde é de guerra, de luta, nós temos que confiar em Deus, nós temos que colocar os nossos olhos no alvo. Mas é interessante que nós vamos dizer aqui, nós vamos ver ele dizendo aqui, que Josafá espera pela peleja, e Deus fala com Josafá no versículo de número 15, ele vai dizer assim: e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A luta que nós estamos travando nesse momento, nesse tempo, a batalha que nós estamos nela, ela não é nossa, ela é de Deus. Ainda que pareça ser grande o exército, ainda que pareça ser numeroso, ainda que pareça ser um exército terrível contra nós, Deus está dizendo, assim como Ele disse para Josafá: não temas, porque essa batalha não é sua, a batalha é minha. Então, orientado e tomando ali orientações, aconselhamento do povo, Josafá, ele se coloca na postura que Deus havia dito para ele, para que ele se colocasse. E convocando todo o povo que ele tinha, vendo o número de homens que estaria com ele,
Josafá, ele ouvindo o aconselhamento, ouvindo o conselho do povo, no versículo de número 21, ele fala assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Josafá orienta através do aconselhamento que ele teve de Deus, através da confiança que ele tem em Deus. Ele fala: olha, nessa peleja, o que nós temos que fazer é glorificar, é louvar a Deus, é cantar a Ele, dizendo em todo o tempo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. É assim que eles saíram para a batalha. Ao invés de irem os homens armados, ao invés de irem aqueles que estavam com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos à frente, Josafá coloca os cantores, coloca os que louvavam à frente, para que eles estivessem glorificando a Deus. E nós vamos ver que o Senhor dá a vitória a eles. Nós vamos ver que esse vale de Josafá, também citado lá em Joel 3, você pode depois olhar lá, vai citar como o vale de juízo, o vale onde Deus vai julgar no final todas as nações que se levantaram contra o seu povo, todos aqueles que perseguiram o seu povo. Então ele fala para eles ali: olha, forjem espadas das suas enxadas, forjem lanças das suas foices, e junte-se todas as nações, porque ali Deus estaria, no versículo número 14 ele vai falar que Deus estaria tomando a decisão, era o vale da decisão. Deus estaria decidindo o juízo daquele povo, o juízo dos inimigos. Então eu quero te dizer, isso tudo já está decretado. No final Deus julgará todos os nossos inimigos, no final Deus justificará o teu povo, Deus entrará com a sua justiça, nos levantará e nos levará para junto de si, nos levará de uma vez por todas para um monte, para a verdadeira Sião celestial. Ali nós estaremos com o Senhor. E mais um vale que está no Salmo de número 84, aonde nós vamos ver o salmista, no versículo de número 6, ele diz assim, a partir do versículo de número 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto dos seus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. É um vale que diz assim, onde havia choro e lágrimas. Baca quer dizer choro e lágrimas. Então era um vale que com certeza aquele povo passava, um lugar terrível, um lugar de provação, um lugar difícil, um lugar de dificuldades, um lugar que os levava a prantear na presença de Deus, um lugar seco. Era um lugar árido. Se você procurar no dicionário, você vai ver um lugar árido, onde não brotava nada, uma terra seca. Mas nós vamos ver que ali, naquele momento, nós vamos ver que o salmista, ele faz ali menção de uma fonte, que esses homens faziam deles uma fonte. Os peregrinos que estavam indo a caminho de Jerusalém para o tabernáculo, para adorar a Deus, eles cavavam poços e deixavam ali para que aqueles que viessem, aqueles que passassem, até mesmo eles, pudessem dessedentar-se naquelas águas que ali estavam nos poços. Então o salmista, ele faz menção disso de uma forma espiritual, que andando ainda pelo vale de Baca, pelo vale de choro, de tristeza, de lamento, um vale de lágrimas, haveria ali um suprir de Deus, haveria um bálsamo da parte de Deus, haveria uma alegria, haveria um saciar da sede, haveria uma transformação se eles buscassem no Senhor, se eles confiassem em Deus. Então nós vamos olhar e ver que há muitas circunstâncias que muitas vezes vem nos atacar e nos faz com que essas lágrimas caiam dos nossos rostos.
é o percurso que você de repente possa ter uma experiência, já ter tido uma experiência. São tristezas, são perseguições, são momentos de frustrações, de planos, de momentos que você pensou que daria certo, porque você fez tudo de acordo, tudo conforme deveria ter sido feito. São momentos que você está passando por dificuldades financeiras, momentos que você está tendo aflições dentro da família, momentos de dificuldade no meio da família, mas tudo isso temporal. Mas há também os momentos de dificuldades espirituais, que são as tristezas espirituais. São os momentos de aflições de alma, de espírito, aonde o inimigo vem e diz para você que não há jeito, aonde você sente diretamente no seu corpo as aflições deste mundo, das perseguições da parte do seu inimigo. E aí você vai ver que tudo isso faz parte desse caminhar de Deus para que nós possamos estar chegando aos céus. O salmista, ele mostra que isso era necessário para poder alcançar a presença de Deus, para poder estar na presença de Deus adorando o Senhor. E não é diferente conosco. Para que nós possamos alcançar os céus, para que nós possamos chegar ao plano de salvação que Deus tem nos dado, chegar a Canaã celestial, a Sião, onde nós poderemos estar glorificando, exaltando o Senhor face a face. De repente será preciso nós passarmos por isso, mas não que esses caminhos sejam totalmente de lágrimas, não que eles sejam somente de lágrimas, mas que nossos olhos devam estar afogados nessas lágrimas. Mas eles fazem parte. Mas nós veremos que o Senhor virá com socorro. Nós veremos que o Senhor estará enxugando as nossas lágrimas. O Senhor estará nos conduzindo. O Senhor estará nos descedentando, o Senhor estará aliviando toda a nossa aflição. Há um refrigério no meio do vale de Baca, no meio das lágrimas, no meio do choro, no meio da aflição. Há um refrigério nesse vale, há consolação divina, há fontes de água viva que não se secam. Meus queridos, não é difícil nós vivermos as promessas de Deus. Não é difícil nós confiarmos em Deus e vivermos aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Porque Ele diz que Ele jamais nos deixaria. Isaías, no capítulo número 41, no versículo número 17 e 18 diz: os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Abrirei os rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. O Senhor estará presente nesse vale. O Senhor não nos desamparará. Deus prometeu que nunca nós estaríamos sozinhos. Aí vem a manifestação da graciosa presença de Deus. Uma promessa que vem com poder à alma. O testemunho de um interesse salvador no amor e sangue de Jesus. E brota em nós o testemunho encorajador de que os pés estão firmados sobre a rocha. E dado esse testemunho por nós veremos muitos se levantando, muitos se rendendo ao Senhor, muitos confiando em Deus, muitos estarão seguindo o mesmo caminho que o Senhor tem nos colocado. Nem sempre nós vamos ter experiências no monte que nos leve a ter o conhecimento de passar pelo vale. Existem coisas que no vale nós aprendemos e nós passamos, que no monte não é possível que o Senhor nos ensine, que nas alturas não é possível que o Senhor nos ensine, mas Ele deixa bem claro para nós, que Ele não nos deixará, que Ele estará conosco. Então eu quero te convidar a confiar nesse Deus, a saber que se hoje você passa por esse vale, seja ele no momento de depressão, de ansiedade, de questões financeiras, espirituais, você saiba que você não está sozinho, mas que Deus está contigo. E se necessário for,
Ele te toma pelas mãos e te carrega. Então eu quero orar contigo, para que nesse momento o Senhor possa dissipar toda a sua aflição, toda a sua ansiedade, toda a sua depressão, e que ainda que você esteja no vale, você saiba que o Senhor entregará a sua bênção nas suas mãos. Feche os teus olhos. Senhor, eu quero glorificar o teu santo nome e te bendizer. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muitos estão nesse momento, Senhor, se sentindo só, num vale, perdidos, numa sequidão, onde, Senhor, as suas línguas se colam, Senhor, no palato, no céu da boca, e não conseguem nem sequer clamar a Ti, ó Pai. Mas existe um rio, Senhor. Existe uma fonte que jorra incessantemente, que saciará a sede, que transformará as circunstâncias, que trará, Senhor, vida àqueles que se encontram, Senhor, abatidos e moribundos. Por isso, Senhor, dissipa todo o poder das trevas, toda a aflição, toda a perturbação, toda a ansiedade, toda a depressão seja tirada. Que ainda, Senhor, que meu irmão esteja no vale, Senhor, da sombra da morte, como o salmista diz, ele possa saber que ali Tu estarás com ele. O Teu cajado e a Tua vara o guiarão, o consolarão, e o Senhor os levará a águas tranquilas. Por isso, Senhor, eu oro nesse momento, agradecido, Senhor, porque com certeza a Tua vitória já está decretada por sobre nossas vidas e por sobre a Tua igreja na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém, queridos. Palavra maravilhosa da parte do Senhor. Vales passaremos, mas o Senhor nos convidou nesta manhã: abaixa a espada e levanta um louvor de gratidão ao Senhor. E nós temos motivos para sermos gratos a esse Deus que tem, dia após dia, nos suprido com a sua palavra, dado-nos, não é, desse pão sobre as brasas e desta água fresca que o Senhor tem nos fornecido na botija. Ele não tem nos desamparado. Muitos estão aflitos, ansiosos pelo pão, pela água, pela vestimenta, mas não é só disso que viverá o homem. Não quer dizer que o homem não vai ter necessidade, ele tem, mas nem só disso viverá o homem, porque a alma precisa da palavra que sai da boca de Deus. E eu creio que nesta manhã o Senhor nos concedeu um banquete, e nós podemos abaixar a espada em meio a lutas e adversidades e levantar um louvor de gratidão ao Senhor. E por que não ser grato a Ele, entendendo que nós somos mordomos, nós somos administradores, muitas vezes maus administradores, daquilo que o Senhor nos concede, nos dá para administrarmos. E nessa administração nós temos que entender que a parte que cabe a nós devolvermos ao Senhor como oferta de gratidão a Deus, são essas ofertas, esses dízimos que nos dá condição, nos dá estrutura, nos proporcionam momentos para nós continuarmos pregando a palavra. É verdade que não se pode limitar somente aos pastores, né, aos líderes eclesiásticos, mas todos nós somos chamados como príncipes, e uma bênção maravilhosa, nos assentarmos entre os sacerdotes, porque aquilo que fazia a separação já não separa mais, o véu foi partido de alto a baixo. Temos bênçãos da parte do Senhor, temos bônus da parte do Senhor, mas nós temos ônus também. Isso quer dizer compromissos que nós devemos cumprir com os servos de Deus. Por isso eu convido você, a nós administrarmos como mordomos e bons administradores aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos,
mas a parte que cabe a nós devolvermos ao Senhor, como dízimo e oferta, venhamos a fazer. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, ele diz o seguinte, no verso 1 e 2, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Para nós estarmos aprovados para fazer essa obra, nós temos que sermos fiéis como nosso Senhor é fiel. É isso que diz a palavra, como dispenseiro de Deus. E você pode pensar, mas eu não fui levantado para nada. Você foi sim. Você foi escolhido não por homens. Você já foi separado no ventre da tua mãe, ainda informe, o Senhor ali já te conheceu, Ele te formou e te gerou. Dizia isso um irmão hoje, que o Senhor o gerou nesse propósito. O Senhor o gerou para o louvor do nome do nosso Deus, para propagar a palavra do Senhor. Por isso eu convido você, ser fiel no pouco, porque o Senhor é Ele que te colocará sobre o muito. Ser fiel ao Senhor. Então, com alegria, nós estaremos aguardando a tua vinda aqui para trazer também a contribuição que nós temos nos proposto a entregar à assistência social dessa cidade. Com alegria, nós já estamos na terceira semana desse trabalho, terceira quinta-feira passada nós fizemos a terceira entrega do material que tem assistido ali famílias, tem ajudado, contribuído, somado com mais irmãos, outras empresas da cidade, pessoas que têm contribuído. Na sexta passada foram assistidas quase 300 famílias, com material que somado pôde suprir as necessidades desses lares. Que você tenha esta alegria em estar contribuindo. Continuamos com um item então de molho de tomate, de feijão e também de sardinha. Naquilo que você puder, que você tenha alegria, disposição, indo no mercado, numa quitanda, num estabelecimento comercial, você não se esqueça de contribuir também, adquirindo e trazendo aqui para a igreja, esse material que com alegria nós temos entregue ali então na Secretaria de Cidadania. E convidando você nessa noite a estar participando mais uma vez de mais uma celebração às 19 horas, para juntos estarmos também nos alegrando no Senhor. Os trabalhos da igreja continuam. Para amanhã, segunda-feira, nós já teremos aí a gravação, a mensagem para as crianças no Instagram. Foi uma bênção, esse último que foi lançado, e que você possa, a partir das 10 da manhã, já estar compartilhando, junto com o teu filho ali assistindo, anotando ali os versos, a mensagem que será transmitida através deste trabalho para as crianças, para os pequeninos, mas que você possa desenvolver nos dias da semana, numa celebração em família, no momento ali com as crianças, fazendo ali um devocional, você possa tomar essa palavra que vocês receberão na segunda pela manhã. Na terça-feira, as irmãs terão mais uma live às 15 horas, que você, mulheres aos pés do mestre, esteja conectado e possa estar participando, como aconteceu. Mais uma centena de irmãs entraram nessa última terça-feira, e foi um momento ali tremendo, para a vida das irmãs, no convívio, na comunhão. Que você, mulher, tenha esta alegria, tenha essa disposição, esse interesse. Você faz parte do corpo. Tire esse tempo, assuma esse compromisso, esteja junto compartilhando, ali orando também, pedindo uma intercessão, dando um alô, como é que você está em casa, como é que tem sido o teu dia a dia. Faça isso, terça-feira às 15 horas. Na quarta nós continuamos com a história da igreja cristã, Igreja de Cristo. Tivemos a última aula, uma orientação,
para que nós tenhamos sabedoria, entendimento, para pregarmos o Evangelho, não é, no amor, não é, com conhecimento. E nesta quarta-feira também você não assuma outro compromisso. Às 19h30, mais uma aula com o pastor Helder Carantino. Na quinta-feira, os adolescentes, juniores, pré-adolescentes, né, em particular juniores e pré-adolescentes, estarão recebendo mais uma mensagem gravada, né, por um adolescente que tem com alegria meditado, né, tem orado e tem buscado transmitir na linguagem de vocês, né, mas a verdade da palavra. E tem sido também um momento maravilhoso, você se alegre nisso. Na sexta-feira nós teremos, né, mais uma convocação. Tivemos agora na semana passada, em função de todo acontecimento da sexta-feira em nossa nação, para estarmos clamando pela nação, e não vai ser diferente nessa próxima sexta, né? Estamos aí nas expectativas, no aguardo daquilo que o Senhor, não é, vai determinar, porque os homens fazem planos, marcam datas, como Lucas pregava, prepara uma agenda, mas o Senhor é aquele que dá a resposta certa. Então que você esteja atento para aquilo que vai ser conclamado na sexta-feira. Diante do avançar dessa pandemia, nós não atingimos ainda o pico, e nós estamos numa espiral, não é, de subida. Eu não sei se vocês vêm acompanhando, e isso não é história, isso não é conversa fiada, isso é realidade. Nós temos, não é, e tem chego a nós pedidos de oração por familiares de irmãos nossos que têm vivido esse momento, essa infecção, este vírus. Então que você esteja atento, estando cuidando da tua vida, cuidando da tua casa, cuidando dos teus, não é? Zelando pelos idosos. Vamos estar atentos nesse dia, amém? Vamos estar atentos. No sábado, os jovens terão mais uma live, o Atitude, não é? Às 19h30, e eu quero aqui animar os jovens, porque nós temos entrado lá, porque eu me sinto jovem há mais tempo que você. Eu tenho entrado lá nos sábados, mas eu tenho percebido pouca participação dos jovens. Eu não sei se o jovem nesse momento está linkado em outra atração que esse mundo tem oferecido. É triste, né? Nós temos visto muitos momentos acontecendo e jovens mesmo dentro de casa se perdendo. Existem 3 formas, né? E nós ouvimos isso ministrado aqui por um pastor aos obreiros, que nós perdemos os nossos filhos, que é no mundo, na igreja, quando não atentamos, pensando que por estar num prédio estão guardados, e em casa. Então, jovem, atenta para isso. Você já deixou esse tempo, né, de ser vigiado pelos teus pais. Seus pais estão intercedendo, clamando junto, te apoiando, mas nós temos que amadurecer diante do Senhor. Então que você tenha essa alegria de compartilhar, de se preparar. Por que não participando você, liderando você, né, um trabalho na igreja, ainda que por rede social nesse momento, pelo distanciamento. Então eu conclamo você que tem se chamado. O Senhor, Ele tem levantado moços e moças nesse lugar, mas que você tenha essa alegria, que você compartilhe isso. Tantos compartilhando tantas coisas em Facebook, Instagram, por que não propagar? Visita ali a tua página e procura ver aquilo que você tem compartilhado, aquilo que você tem anunciado. E quem sabe você, como cristão, como membro desta igreja, fazendo parte desta família CIEB, você pode ter uma surpresa e olhar e falar: é verdade, eu tenho compartilhado tantas coisas, menos a palavra do Senhor. Eu não estou falando para você propagar o nome do pastor, eu não estou falando para você propagar a placa, ainda que seria muito bom, porque as famílias estão carentes, não é, de instrução, e elas precisam saber onde nós temos congregado, mas isso não é o principal. O principal é você propagar a palavra do Senhor, que é verdade e é vida. Amém, queridos? Então quero convocar você no amor. Fazemos muitas vezes uma abertura sendo enfáticos, um encerramento sendo firmes, porque o Senhor nos chamou para isso, para estarmos juntos numa caminhada.
quando o pastor pregava a respeito dos vales, sempre me veio em memória aqueles que, caminhando pelos vales, depois que saíram de um cativeiro terrível, pelo desleixo, pelo desdenho, pela murmuração, um grupinho sempre ficava para trás, e o inimigo sorrateiro. E quando dávamos aula na escola dominical, muitos irmãos lembram disso, sempre frisávamos: cuidado com os amalequitas. É o inimigo sorrateiro. Ele não se apresenta como inimigo, ele não vem de frente para batalhar contigo, porque se ele vier, ele sabe que a batalha não é tua, é o Senhor que toma a tua causa, mas ele vem e pega aqueles que estão dispersos, aqueles que estão desatentos, aqueles que estão deixando a posição e ficando para trás. E isso sempre aconteceu nos vales. Pensamos nos vales de aflição, de provação, os de choro, baixando a espada, mas dizendo: Senhor, muito obrigado pela tua presença em minha vida. Por isso eu te digo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre a tua vida, a tua casa, o Senhor levante o rosto, e sobre a igreja de Cristo espalhada na face dessa terra, sobre a vida do Wesley, pastor Rude, sobre a vida do Nidovaldo, pastor Nidovaldo Elaine, sobre a vida da Malu, do Fábio ali na França, irmãos nossos que estão no campo. O Senhor resplandeça o seu rosto e também a nós e a eles dê a paz, não só hoje, que Ele é um Deus eterno, que seja eterno. Se você desejar, concorde dizendo amém. Deus abençoe. Até às 19 horas.